Muito bem, pessoal, chegamos então à nossa 10ª aula, né? Nós vimos bastante sobre hidráulica, né? Funcionamento dos componentes, cilindro, válvulas, alguns componentes elétricos. Então penso que agora é hora de nós utilizarmos todos esses conhecimentos que nós tivemos até agora para tentar aplicar, né, e automatizar alguma coisa. Então eu trouxe para essa aula uma ideia, um exercício, né? Que é automatizar o posicionamento de peças, né? Nós vamos utilizar aí cilindro hidráulico, válvula hidráulica, reguladora de fluxo, contatores, botoeiras, chaves fim de curso para poder criar essa automação, né? Então vamos lá. Qual que é a ideia do nosso projetinho, né, para entender, tá? Nós temos um cilindro hidráulico, né? Que eu quero que ele consiga posicionar uma peça em 3 pontos, né? Um ponto é o cilindro recuado, um segundo ponto é intermediário e um terceiro ponto é o cilindro totalmente avançado. Cada posição dessa vai ser determinada por uma botoeira. Então vamos ter nesse projeto 3 botoeiras, né? O botão 1 posiciona o cilindro recuado, o botão 2 posiciona o cilindro na intermediária e o botão 3 posiciona o cilindro avançado, né? Então, nessa nossa apresentação, né, o cilindro está recuado. Se eu acionar o botão 2, né, o cilindro então vai até a posição intermediária, né? A partir daí, se eu acionar o botão 3, ele vai até a posição de avanço total. E se eu acionar o botão 1, ele vai recuar até o final. Então essa é a proposta para essa aula, tentar aplicar os componentes, né, para criar essa automação, né? Muito bem. Para isso, então, vamos utilizar aí os componentes que nós aprendemos até agora, né? Na parte da elétrica, nós vamos utilizar contator, né, os contatores, né? Vamos utilizar botão pulso, ok? Vamos utilizar chave fim de curso, né? Vamos usar também válvula hidráulica. Essa válvula vai ser uma válvula com 3 posições, porque eu tenho lá no meu projeto, tem que ter 3 posições para o cilindro. Portanto, a válvula também tem que ter 3 posições, né? Nós vamos usar a reguladora de fluxo para controlar a velocidade desse cilindro, né? E vamos usar um cilindro hidráulico de dupla ação para nós montarmos o nosso sistema elétrico. Bom, eu vou mostrar para vocês o nosso sistema pronto, né, o nosso diagrama, né, o nosso projeto pronto. Depois nós vamos lá para o software simular para ver se realmente ele funciona, né? Então aí está a proposta, né? Nós temos ali a válvula de 4 vias, 3 posições com centro aberto para tanque, né? Eu tenho as 2 válvulas reguladoras de fluxo, tenho o cilindro hidráulico e eu tenho as 3 chaves de curso posicionadas, para dar o sinal das posições que eu quero. No meu circuito elétrico eu tenho o botão NAB1, o botão NAB2 e o botão NAB3, que são os 3 botões, né? Lembrando que botão B1, cilindro totalmente recuado, botão B2, cilindro na posição intermediária, botão B3, cilindro totalmente avançado, né? Nós estamos utilizando 3 contatores, K1, K2 e K3, né? Que são responsáveis também para fazer o acionamento dessas bobinas, das solenoides da válvula, né? Que são a solenoide Y1 e a solenoide Y2. Então essa válvula, ela é uma válvula com 3 posições. Portanto, quando eu não tiver energia, não tiver tensão, nem na solenoide Y1, nem na Y2, as 2 molas vão centrar essa válvula e vai fazer o cilindro parar naquela posição, né? Então, analisando um pouquinho ali, ó, nesse momento o cilindro está recuado. Portanto, se eu acionar B2, eu aciono o K2, né? Acionando o K2 está acionando a Y1, portanto, irá avançar. Quando ele chegar no ponto intermediário, que ele acionar a fim de curso S2, veja que eu tenho um contato NF de S2 e na bobina do K2. Olha, que acionar esse contato vai abrir, portanto o cilindro vai parar, porque eu vou desligar o K2, né? Nesse momento,
Se eu acionar o B3, eu vou ligar a bobina do contator K3 e vai ser selada essa bobina, vai ficar ligada direto, né? E olha que o K3 está ali, ó, em paralelo com o contato de K2, também acionando a Y1. Portanto, vai acionar novamente a Y1 e o cilindro irá avançar, né? E quando ele chegar na fim de curso S3, olha que a S3 tem um contato NF dela na bobina de K3. Portanto, quando acionar S3, vai abrir esse contato, desliga K3. Desligando o K3, eu tiro tensão na Y1 e o cilindro para naquela posição, né? Totalmente avançado. Se eu quiser recuar, aciono o B1. B1 vai acionar o K1, né? K1 fica selado, ou seja, fica ligado, né? E olha lá no cantinho eu tenho um contato de K1 acionando a Y2. Y2 irá fazer o cilindro recuar até o final. Chegando no recuo total, ele aciona a S1. Eu tenho o contato NF da S1 em cima da bobina de K1, que vai fazer com que ele desligue, né? Acionou S1, abre esse contato, é um contato NF. Acionou, ele abre. Abrindo, desliga K1, desligando o K1, ele para. Então eu consigo, através desse circuito, fazer essa automação. Mas vamos ver se realmente isso funciona. Vamos montar no software e testar se realmente funciona. Vamos lá? Então aqui está o nosso projeto montado, né? Vamos relembrar os componentes. A válvula hidráulica, né? De 4 vias, 2 posições, com o centro aberto para tanque. As 2 válvulas reguladoras de fluxo para controlar o avanço e o recuo do cilindro. O cilindro, as 3 chaves fim de curso, para dar as 3 posições. Tem o B1, posição de cilindro recuado. B2, posição de cilindro intermediário. B3, posição de cilindro avançado, né? Aqui está a minha chave, a minha bobina, né? Solenoide da válvula, né? É essa bobina aqui. E aqui está a outra bobina da válvula, que é essa daqui. Então vamos simular, né? Nós sabemos que se eu acionar B2, ele vai até o ponto que aciona a fim de curso S2 e para. Então vamos testar. Ó, chegou em S2, porque desligou K2, né? K2 está aqui o contato, ó, desligou Y1, que é a bobina da válvula, ele parou. Para ele ir até S3, eu aperto o botão B3, né? Veja que aqui, ó, o sinal de K3 estava acionando Y1 também. Chegou lá, desligou K3, ele para. Se eu quiser recuar totalmente, eu aciono o botão B1 e ele vem até o final. Beleza? Então, funciona perfeitamente, né? Botão B2, posição intermediária. B3, posição avançada. B1, posição recuada. Lembrando que isso é possível porque eu tenho uma válvula com 3 posições. Se fosse uma válvula de 2 posições, não daria para fazer isso. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje, né? Como eu disse, revejam a aula, né? Pausem o vídeo, olhem os contatos, olhem como foi montado o diagrama elétrico, para vocês entenderem toda essa lógica de trabalho para automatizar um cilindro hidráulico. Imagina se fosse mais, né? Nós vamos fazer isso mais adiante, ok? Obrigado. Então tá aí, galera, essa é a nossa aula 10, né? Nós tivemos a oportunidade de aplicar aí um pouco do conhecimento que nós estamos desenvolvendo ao longo dessas aulas, né? Peço a vocês que revejam a aula, tentem entender na particularidade, né, o que eu expliquei, para vocês adquirirem esse conhecimento, tá? Peço também que não esqueçam, né, de se inscrever, né, no nosso canal, né, para que isso fortaleça o canal, para que eu possa postar mais aulas para vocês. Ok? Obrigado pela participação e até a nossa próxima aula.